Alegria no coração, já estamos na quarta reunião de hoje, já tivemos 8, meio-dia, 15, 19h30, Deus abençoando bastante. Eu tenho uma palavra especial para nós hoje, Salmo 66, no verso 18. Salmo 66, no verso 18. O Salmo fica mais ou menos aí no meio da Bíblia, né? No 66, versículo 18. Aqui a palavra de Deus diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Uma das formas de Deus não ouvir a nossa oração, de impedir Deus ouvir a nossa oração, é quando nós atendemos a iniquidade. Agora entenda, a iniquidade vai bater a porta. O Senhor Deus disse para Caim, quando ele matou Abel, né? Deus perguntou: o que você fez com o seu irmão? Cadê o teu irmão? Ele falou: olha, sei lá do meu irmão, sou guardador do meu irmão. Ele falou assim: olha, o sangue do teu irmão clama desde a terra. O sangue clama, irmãos. Isso aqui é um ensinamento para nós. Quando nós derramamos o sangue, ele clama contra nós, ele clama por justiça. Seja físico, né, alguém que com uma faca, com uma bala, com de qualquer outra forma, derramar o sangue de alguém, aquele sangue vai clamar por justiça contra a pessoa que o derramou. Mas também a injustiça, né, quando alguém faz uma injustiça e prejudica alguém. Então o sangue clama contra aquela pessoa. Isso aí está lá em Gênesis 4, versículo 7. Aí Deus então fala para Caim: se você fizeres o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado vai bater a sua. Se você fizer o que é certo, você vai ser recompensado. Agora, se você não fizer, o pecado vai bater a tua porta. E pecado não é o que as pessoas, o ser humano diz. A gente tem a mania de classificar pecado, pecadinho, pecadão. E classificamos o pecado só como pecado moral: adultério, fornicação, prostituição, roubo, mentira e tudo mais. Você sabe, por exemplo, que um dos pecados que muitos cometem, mas poucos sabem que cometem esse pecado, que é o pecado da omissão. É muito comum a pessoa dizer assim: mas eu não sei, pastor, por que Deus não me abençoa? Eu não faço nada de errado. E aí que está o problema. Não fazer o que é errado não significa também que eu esteja fazendo o certo. Não faço nada de errado, pastor, mas eu não faço o certo. Quantas vezes Deus tocou no nosso coração para ser resposta de oração para alguém? Eu dei um exemplo hoje à tarde. Digamos que você está no ponto de ônibus, sentado do lado de alguém, tem um jovem lá do teu lado, e de repente o Espírito Santo toca no teu coração: fala do meu amor para esse jovem. Ah, não vou falar não, porque eu não conheço, não sei nem quem é, não é nem da minha família. Mas, meu irmão, Deus tocou no seu coração. E muitas vezes, a mãe daquele jovem, o pai daquele jovem, alguém que ama aquele jovem, está orando e dizendo assim: Senhor, manda um servo teu, manda uma serva, e você, pelo menos, denomina servo de Deus. Aí Deus fala assim: já sei, eu vou deparar esse jovem com alguém que é lá da Igreja da Graça, é aquele irmão, é aquela irmã, e aí? Aí Deus toca e nós nos omitimos: não vou falar não, estou com pressa, ou então não é da minha conta, não estou nem aí, o que importa é eu e mais eu. Naquela hora eu fui omisso. Naquela hora o pecado bateu a porta. Como assim? Deus tocou, mas aí veio o diabo e falou assim: não, você não tem tempo, não é da sua conta e tal. O diabo colocou na nossa mente, no nosso coração, uma boa desculpa para não fazer. Quem está entendendo?
Então aqui o salmista diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, quer dizer, quando a iniquidade bater a porta do meu coração, e eu abrir, eu atender, Deus não ouve. E quantas vezes as nossas orações não estão sendo ouvidas, justamente por atender a iniquidade. Por ficar aborrecido e permanecer aborrecido, porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a tua ira. E a gente fica lá um tempão, fica magoado um tempão. Tentação é uma coisa, pessoal. Jesus foi tentado. Nós somos e seremos tentados constantemente. Mas cabe a você abrir ou não a porta. Põe na tela para ser mais rápido para mim, Gênesis 4, versículo 7. O momento em que, Gênesis 4, 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Se você não fizer, não atender à vontade de Deus, o diabo vai estar ali, E a gente pensa que o diabo, ele se apresenta como diabo. Às vezes ele se apresenta como um conselheiro, como um amigo, como alguém que vai dar uma boa desculpa para não fazer o que Deus quer. Aí eu vou e atendo aquilo. Pastor, mas parece ser uma boa ideia, um bom caminho, mas a própria Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas os seus finais são os caminhos da morte. E eu atendi a iniquidade no coração, eu impeço Deus de me ouvir. Então não atenda, não bata, quando a iniquidade bater a porta, não abra. Deus falou, Caim, o teu desejo será para ti. O desejo vem. O desejo de xingar, o desejo de amaldiçoar, o desejo de bater, de brigar, de fazer o que não deve fazer. Mas qual foi a ordem de Deus para Caim? Sobre ele, finalzinho desse versículo, para ti será o teu desejo, e sobre ele o quê? Então nós temos a obrigação de dominar o nosso desejo. Ele pode vir, como ele virá, para mim e para você. Por isso que nós temos que ficar atentos. Por isso que Jesus falou, vigie. Vigiar é observar. É prestar atenção. Talvez aquele dia que você sentiu de fazer uma consagração, de fazer uma oração, e você atendeu a iniquidade, você bateu a preguiça falou, não ora não, e você não orou. E aquele dia lá foi o pior dia da sua vida. Foi o dia que deu tudo errado, mas poderia ter dado certo. Você atendeu a iniquidade, a preguiça falou assim, não, ora não. Ou então aquele bichinho lá da revolta falou assim, olha, briga com o teu chefe hoje, fica nervoso com ele, estoura, joga tudo para o alto, não leva desaforo para casa. Aí você fala, quer saber de uma coisa? E vai lá, e acaba extrapolando, excedendo, daqui a pouco você pensa 5 segundos depois, meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido assim. Pois é, mas acabou fazendo. E tem casos que não volta mais, né? Não volta mais. Ou tem casos que é difícil você recuperar, você fala alguma coisa sem pensar, a pessoa guarda aquilo, meu irmão, aquilo você vai padecer um bom tempo, viu? Às vezes o marido fala, né? Lembra aquilo que você falou aquele dia? Não esqueci não. A mulher fala, aqui ó, está aqui, não esqueci não. Lembra tintim por tintim as palavras que você falou. Porque justamente aquela hora você atendeu a iniquidade. Sobre o teu desejo domine, meu irmão. E ele virá. De falar o que quer, quando quer, como quer, de fazer de qualquer jeito, de dar vazão à carne. Às vezes é uma tentação que vem, você deu vazão àquilo, você atendeu aquele desejo e acabou se prejudicando.
Agora vamos adiante, 2 Crônicas, capítulo 25. Um exemplo de uma pessoa que, como religioso, foi bem, pessoal, que foi o rei Amazias. Ele foi um bom religioso. Como assim, pastor? Ele fez tudo, aparentemente, tudo correto diante dos homens. Mas a Bíblia diz que ele guardava em seu coração um sentimento, que nós vamos ver qual que é aqui. Segunda Crônicas 25, versículo 1. Amém? Isso. Era Amazias, da idade de 25 anos, começou a reinar. A pergunta que eu já faço aqui, que não tem muito com a mensagem de hoje, mas é algo a se pensar, né? Quando é que eu vou começar a reinar? O Amazias começou a reinar com 25. O missionário tem um livro, não sei se é livro, CD, alguma coisa assim, que se chama Ao Entender, Você Reina. Então, o Amazias começou a reinar com 25. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos de idade. O missionário, quando aceitou Jesus, tinha 6. Alguns com um pouco mais de tempo, com 50, com 60, com 70. Mas eu só vou começar a reinar quando eu tomar uma posição sobre o que a palavra de Deus diz. Porque não adianta eu saber o que a palavra de Deus diz se eu não tomar uma posição. Então ele começou a reinar aos 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então a Bíblia fala, ele fez o que era reto aos olhos do... Mas aqui tem um porém. Qual o porém? Porém, não com o coração inteiro. Em algum momento ali, ele atendeu a iniquidade no coração e ele deixou a iniquidade entrar. O Amazias, ele reinou 25 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou seja, tudo que diz respeito à religiosidade. Vamos falar nos nossos dias, ele ia na igreja todo dia, ele é dizimista, ofertante, patrocinador do show da fé. Ele era um religioso exemplar. Ele era um bom administrador, mas havia algo no coração dele. Vamos ver o que foi? Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que feriram o rei, o seu. Então ele dizia, quando meu reino for confirmado, eu vou matar as pessoas que mataram meu pai. Então ele nutria um sentimento de vingança no coração. É como eu falei, às vezes a pessoa ela exalta as qualidades, ela diz, mas eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, isso, aquilo, aquilo outro. As nossas qualidades não nos atrapalham. O que nos atrapalha? O que atrapalha? São os defeitos. São os poréns. Qual foi o porém de Amazias? O coração dele estava dividido com o sentimento de vingança. E não adianta a gente querer maquiar, não, irmão. Porque a maquiagem você vê superficialmente, mas lá no fundo, lá tem uma mancha, né? Tem alguma coisa ali. E Deus consegue ver o profundo e oculto. Aí a gente fica, não, pastor, não tem nada contra a pessoa, não, mas se ela tiver um infartozinho e morrer, eu vou achar é bom. Se ela pegar um Covid-19 e morrer, eu vou falar, justiça de Deus. Se ela falir, falar bem feito. No fundo eu vou sorrir, pastor. Talvez eu não vou sorrir assim, escancaradamente, para ter aquela aparência de piedade, né? Dizendo, coitado, né? Olha, aí faz dar aquele sorrisinho de lado, né?
né? Quer dizer, então ele nutria no coração dele algo que não agradava a Deus, porque a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu, então não se pode dividir o coração. Eu sei que não é fácil, irmão, tem muita injustiça, falar é fácil, fazer não é tão fácil, mas é necessário, então às vezes a gente perdoa, não é só por causa da pessoa, pastor, aquela pessoa se for julgar na carne assim, nem merece perdão, mas não é só por ela, é por mim também, é por Deus, amém? Então aqui ele nutria esse sentimento, tem gente que nutre um sentimento desde a infância, uma violência, um abuso, uma agressão, uma frase que ouviu, você não deveria ter nascido, você é o causador de toda a minha angústia, desde que eu conheci a minha vida virou um inferno, já pensou? Eu tentei tirar você, tentei abortar, tentei de tudo para que você não sobrevivesse, para você não viver, não queria que você tivesse nascido, já pensou? Quer dizer, a pessoa vai nutrindo isso. Eu até coloquei uma frasezinha, eu não lembro ao certo os dizeres, né? Você não é responsável por aquilo que trabalharam no seu coração na infância, na sua mente na infância. Vê se acha para mim isso aí. Mas você é responsável em trabalhar a sua mente, o seu coração a partir de agora, conhecendo a Deus. Então, o Amazias, ele não serviu a Deus com inteireza de coração. O coração dele não foi perfeito para Deus. E somente os limpos de coração é que verão a Deus. Eu posso fazer tudo com religiosidade, mas se não for com coração sincero. Deus não trabalha com os perfeitos, né? O pastor Jaime fala. Deus trabalha com sinceros, com sinceridade. Deus pode não me ouvir. Aquele que atende a iniquidade no seu coração, se a iniquidade bate a porta e você atende, você abre a porta e deixa ela entrar, deixa ela, né, se criar dentro de você. Repito, o diabo não vem como o diabo, não vem de chifre, de rabo, de tridente, fedendo a enxofre, gritando eu sou o diabo, não, ele vem como um pensamento. Muitas vezes nós visualizamos, né, a tentação lá no deserto, né, Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, como o diabo lá, né, todo paramentado de demônio lá, falando na orelha de Jesus, né, tudo. Mas, irmão, pode ser que aquela tentação tenha sido como um pensamento, como um sentimento que veio ao coração. Às vezes é um pensamento. Eu já falei para vocês que algumas vezes eu tive esse negócio. Eu falei, estava lá em São Lourenço, Minas Gerais, lá um bairro lá de São Lourenço, e veio na minha mente assim, você vai morrer aqui e ninguém vai nem saber que você morreu. E ninguém está nem aí com a sua vida. Parecia ser tão assim, tão real, tão claro aquela voz falando, que era como se fosse o próprio diabo ali falando, é assim, assim. Uma vez, também em Capão Redondo, indo para a sede, peguei a chave assim, do portãozinho, para pegar a garagem, que eu alugava, mais ou menos daqui na porta ali assim. Quando eu peguei a chave, falou assim, olha, algo ruim vai acontecer hoje. Aí eu parei e parece que eu congelei. Eu fiquei assim com a chave na mão, pensando, e aí, sai ou não sai? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu falei, está amarrado, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E foi, irmãos. Naquele dia eu posso dizer para você que foi uma mudança na minha vida, né? Um giro de 180 graus, uma mudança completa na minha vida. Amém? Talvez que pode ter ocasionado até
estar aqui agora falando para você. Mas se eu tivesse atendido a iniquidade no meu coração, tivesse dito, então hoje eu não vou sair, eu tinha perdido a minha bênção. Eu não estava naquele momento, na hora que Deus me colocou ali, e teria perdido a oportunidade, teria passado aquela bênção. E poderia ter impedido Deus de me ouvir. O medo poderia ter me paralisado, me congelado. Claro, me congelou por uns 30, 60 segundos. Por um momento. Mas logo veio a palavra. Se o diabo tem essa capacidade de falar ao ouvido, ao coração, à mente, Deus tem muito mais, amém? É como eu falei, o diabo disse, vai ser um dia para você, pior dia da sua vida, cuidado, você pode acontecer algo ruim, vai acontecer, e veio, eu falei, não, em nome de Jesus, vai ser o melhor dia da minha vida, e aquilo aconteceu, se cumpriu, amém? Aí ó, o que está escrito aqui ó, você não é responsável pela programação que recebeu na infância, está aqui o cérebro, né? Mas como adulto você é 100% responsável de corrigi-la, amém? Você é responsável de corrigir a sua mente. Talvez, infelizmente, os nossos pais, não conhecendo Jesus, trabalharam negativamente, inconscientemente o diabo foi usando para trabalhar, para prejudicar a nossa mente, para causar uma mentalidade fracassada, uma mentalidade traumatizada. E isso seria um ciclo, né? É o que muitos chamam de maldição hereditária. Já ouviu falar nisso? Ah, pastor, uma maldição hereditária, irmão, é continuar um ciclo. E esse ciclo é quebrado quando Jesus entra na nossa vida. Amém? Quem aqui teve a vida mudada com Jesus? Deixa eu ver. 3 pessoas? Quem teve a vida mudada aí? Deixa eu ver. Quem teve a vida mudada mesmo de verdade, assim, é aquela pessoa que fala, eu pastor, glória a Deus, aleluia. 3 pessoas, já 5, aumentou agora. Quem é abençoado por Cristo? Amém. Quer dizer, então você agora assumiu o controle da sua mente. E na verdade você tem a mente de Cristo. Então quem governa a mente é Cristo. Agora, atenda a iniquidade no seu coração, para você ver onde você vai parar. Nem da sua casa, nem da cama você levanta. Nem abrir o portão da sua casa para você ir em busca daquilo que Deus preparou para você, você vai. Amém? Acreditar? Pastor, não está vendo aí noticiário aí, ó. Não vou nem falar para não pôr medo em você. Aquilo que eu não gosto, aquilo não dá munição para o diabo, mas eu vou falar o quê? Eu tenho que ter uma mente positiva, eu tenho que ter a expectativa de que Deus falou. Não atenda a iniquidade no teu coração, amém? Aí a gente começa a ouvir muita coisa, aí o medo começa a falar, vai acontecer com você, você vai morrer. Você vai morrer. O pastor Jaime estava falando hoje de manhã, tem gente que está com medo tanto, ela já está pensando que ela vai ficar doente, que não vai ter respirador para ela. A mulher falou assim, pastor, estou preocupado. Por quê? Eu estou preocupado porque eu vou ficar doente, com medo de ficar doente, e não ter respirador para mim. A mentalidade negativa, a mentalidade medrosa, com medo, né? A iniquidade está batendo a porta. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Está repreendido. Quer dizer, além de ter um problema, ainda não vou ter recurso para poder me curar, para poder, né, me tratar. Está amarrado em nome de Jesus. Mas vem. Você não vai conseguir um trabalho, você não vai conseguir se reerguer. Mas a Bíblia não fala, a honra da última casa será maior? Deus pode dar algo para você, irmão, que de repente vai ser a mudança guinada na tua vida. Mas não atenda a iniquidade no seu coração. O que nós devemos fazer, pastor? Provérbios 23, 26. Salmos, Provérbios. Essa palavra aqui é tremenda, irmãos.
Então, Amazias, ele nutriu no coração dele, ele fez coisas boas, mas ele nutria um sentimento de vingança. Não, procure em Deus, Senhor, não quero ter nada no meu coração que possa impedir, porque eu quero ver o Senhor atuando na minha vida aqui na terra, eu quero ver o Senhor também no céu. Veja só, Provérbios 23, 26, amém? Acharam? Então olha só, acompanha na tela aí, ó. Olha o que Deus pede para nós, dinheiro, pessoal. Hã? Hoje eu estava falando com uma pessoa, a pessoa diz assim, pastor, olha, eu desejo muito me casar. Eu falo no modo geral, a pessoa sabe, ninguém mais vai saber. Então, você vai compreender que, não estou citando o nome, nem lugar, a não ser a circunstância para usar como exemplo. Né? Pastor, olha, eu gostaria de me casar, tudo, mas está uma circunstância judicial, se eu me casar com o meu companheiro, aí vai ter um certo prejuízo. Aí então, nós pensamos bem, nós estamos pensando, isso está nos impedindo de regularizar nossa situação diante de Deus. Aí a pessoa disse assim, olha, mas um amigo, uma pessoa conhecida falou assim que, então o meu dízimo não é abençoado. O meu dízimo não é recebido por Deus. Aí alguém poderia estar dizendo, né? Quer dizer então que você não pode tomar Santa Ceia, você não pode, porque você não é casado. Mas se você der uma boa oferta para a igreja, o pastor aceita, né? Aí eu falei, olha, não há lei de compensação. Ou seja, eu posso dar R$1 milhão, se é o meu dízimo, estou fazendo minha parte com Deus, sim ou não? Mas isso não vai invalidar o meu compromisso de me acertar. Não vai. Pastor, mas eu dou um bom dízimo, uma boa oferta para a igreja. Ok, glória a Deus. Ó, pode fazer um ok aí nesse quesito. Nesse quesito você está 100%. Mas não vai isentar você de outras partes que você tem que fazer com Deus. Amém? Não vai isentar. E ainda que seja, que me custe um sacrifício, no caso aqui é questão financeira mesmo, de perder, na verdade, mas, irmão, Deus, ele causa prejuízo para alguém? Quem é da fé, ele não vai dizer assim, não, eu vou fazer, mas aí eu sei que, obedecendo a Deus, eu vou estar tendo um prejuízo. Então, quer dizer, Deus está me dando um prejuízo, ainda que fosse, irmão. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Obedecendo, vai gerar muito mais bênção na minha vida, e ainda vai gerar vida eterna. E quantas pessoas não estão assim? O coração está dividido, e aí eu obedeço a Deus, faço o que Ele me manda, mesmo que seja a custo de ter um certo prejuízo, mas eu creio que depois Ele vai me honrar, e eu vou ter mais até do que eu perdi, né? Ou eu vou ficar com medo, vou dividir o coração e ficar assim dividido entre o dinheiro e a vontade de Deus. O dinheiro é a vontade de Deus. Qual que eu escolho? Eu escolho pela metade. Faço em partes a vontade de Deus. Aí às vezes até coloco em xeque-mate, né? Um pastor, um missionário falou assim, não pode tomar Santa Ceia, mas o dízimo vocês recebem. Não, irmão. Eu estou cumprindo um quesito da vontade de Deus. Honrar a Deus no dízimo, na oferta. Ou vice-versa. Pastor, eu cumpri um quesito na obediência a Deus. Eu fui lá, me acertei que estava amaziado, estava morando junto, fui lá, casei. Claro, tem circunstâncias que pode ser verificada, entendeu ou não? Casamento, por exemplo, você pode ir no advogado e verificar. Tem casos de pessoas, por exemplo, da pensão, já viu, não? Tinha dois irmãos que falaram, pastor, eu tenho uma pensão e o meu futuro marido também tem. Só que se nós casarmos, um dos dois vai perder o benefício. Eu disse, olha, será que isso continua? Será que não tem
uma lei atual que possa verificar isso aí, se é um direito adquirido, sei lá, não sei. Mas a pessoa não vai, ela diz, não vou fazer porque falaram, não é falaram, verifique. E pastor, mas se constatar que eu vou ter um dano, um prejuízo, sempre que eu obedeço a Deus, Deus ele me abençoa. Uma chuva de bênção vai cair, irmão. Aí a pessoa ela acaba não obedecendo, mas aí ela fala, eu tenho esse dinheiro aqui que eu recebo, mas às vezes gasta 100% com algum, por exemplo, problema de saúde. Às vezes o dinheiro vai embora, a pessoa nem vê de onde é que o dinheiro foi embora. Veja só então Provérbios 23, 26, olha o que Deus está pedindo para você, para mim. Filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, me dê o teu coração. Mas por inteiro. Não é pela metade. A glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Ele é ciumento. Você sabia que o Espírito que habita em nós tem ciúme, a Bíblia diz? Não tem até a música do J. Neto? Sei que tem ciúme. É ou não é? Não podemos dividir, irmão. Como Elias falou para o povo de Israel, quando eles estavam adorando a Baal, ele falou, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? O que é cochear? É estar dividido. É o crente Raimundo, um pé na igreja, a pessoa está cocheando, ela está manquejando de um lado, daqui a pouco para o outro. Então aqui, ele diz, meu filho, me dê o teu coração, confia em mim, plenamente. Com todo temor, irmão, não quero parecer uma palavra chula, não, mas não me dê o teu coração meia boca, não, entendeu? Pela metade. Que você possa, então, dar o teu coração a Ele, oferecer o teu coração. Esse oferecer o coração é confiar plenamente. Confiar plenamente. Aí ele está dizendo aqui, ó, e o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos, então tem que também direcionar os meus olhos, tirar os meus olhos daquilo que não é bom, dos caminhos que parecem direitos, mas são caminhos de morte. Ele está dizendo, os teus olhos observem os meus, olhe para aquilo que eu trilhei para você. E o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, meu irmão, é excepcional. Muita gente ouve a voz do diabo e anda por caminhos que parece ser o direito, mas no final é engano. A pessoa acha que daquele jeito, lá na frente, ela vai encontrar o pote no fim do arco-íris, né? Mas vai encontrar a morte. E morte não é só desprendimento da carne, né? A pessoa morre. Não, a morte é todo tipo de falta de vida, né? Justamente. A morte de um casamento é o divórcio, a separação. É quando chega na condição de, pastor, estamos morando juntos só por, sei lá, porque eu não tenho outro lugar para poder ficar, porque se tivesse já estava ido embora faz tempo. Ou então, o que as pessoas vão falar? Por causa dos filhos. Não, isso aí não pode acontecer. Em nome de Jesus. A morte das finanças. A morte na fé, pastor, estou tão frio, pastor. Que nem aquele menininho falou, tentar falar iceberg, né? Ele falou alcisberry. Estou igual um alcisberry. Ele falou, né? Pastor, estou igual um alcisberry, pastor. Gelado na fé. Aí você vê a questão da pandemia, né? A pessoa fala, se pudesse ter culto, eu ia. Meu Deus do céu. Está podendo. De vez em quando a gente topa com algum aí na fila da caixa.
A irmã falou, pastor, estou triste demais, pastor, olha, eu estou com saudade da igreja. Nós estamos fazendo, procurando seguir as normas e tudo, fazendo a nossa parte. Ela falou, é mesmo, pastor? Eu vou lá, dá esse negócio aí, né? Falei, a gente pode ficar 4 horas na fila do banco para receber como dizia meu pai, o dinheiro, né? Por isso que ele está falando, meu filho, me dá o teu coração. Você confia mais que você não vai ter problema nenhum se você for receber dinheiro, se você for em tal lugar que te beneficia. A irmã falou um dia, pastor, eu falei, o que foi, irmã? Só foi sequestrada? O que aconteceu? Não, pastor, estou ligando aqui, falando baixinho para o meu filho me escutar, porque ele não gosta da igreja. E aí eu quero que o senhor venha, peço para alguém buscar aqui o dízimo, o patrocinador. Olha, mas se ele souber que eu estou ajudando a igreja, ele me bate. Mas aí eu garanto para você que no dia de receber, acho que ele deve botar ela no carro, ou deixa na porta, fica esperando a senhora. É ou não é? Por causa do dinheiro, né? Quer dizer, então, o coração da pessoa não está em Deus. É por isso que Deus não ouve. É por isso que, infelizmente, Deus não pode ouvir, porque o coração dela não é inteiro. E às vezes não é nem 70%, 20%, 10%, é 100% desapegado a Deus. Meu filho, minha filha, dá-me o teu coração, ofereça hoje. Fala, Deus, me ajuda a confiar plenamente. Não é oferecer uma adoração, não, eu quero te adorar independente de qualquer situação. Amém? Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, não haja ovelhas no campo, não é assim? Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, amém? E os teus olhos observem o quê? O que eu tenho que colocar diante dos olhos? Os caminhos de Deus. Amém ou não? Então vamos fazer aqui um apanhado aqui que a gente ouviu? Salmo 66, 18. Põe lá. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me... Então, o que impede Deus de me ouvir, de me atender, de me ajudar? Quando eu atendo a iniquidade no meu... Gênesis 4, versículo 7. Caim atendeu, quando o demônio falou no ouvido dele, mata o teu irmão, a culpa é dele, você não foi aceito, porque Deus aceitou a ele e rejeitou você. E ele atendeu. Ele se levantou contra o seu irmão e o matou. E quando Deus foi perguntar para ele assim, onde é que está o teu irmão? Ele disse assim, foi mal educado com Deus. Entendo que quando Deus pergunta, não é porque ele tem dificuldade de saber, é porque ele quer que naquele momento eu pense, por que Deus está perguntando? É porque ele quer uma confissão, é porque ele quer um arrependimento, é porque ele quer que eu procure uma última chance, e ele desperdiçou. Meu irmão, não vamos atender a iniquidade não, vamos atender a voz de Deus, amém?